Prestem muita atenção, patriotas e entusiastas da tecnologia soberana. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma notícia sobre mercado financeiro ou indústria. É o relato de uma ressurreição tecnológica que está fazendo generais da OTAN e do Oriente Médio olharem novamente para o hemisfério sul. O Brasil acaba de virar o jogo. Por décadas, nos corredores da Avibras, em São José dos Campos, um projeto repousava em prateleiras empoeiradas. Um projeto que, para muitos, era avançado demais para ser verdade, ou caro demais para ser brasileiro. Estamos falando do FOG MPM. Enquanto o mundo se deslumbrava com o GPS e as comunicações via satélite, a engenharia brasileira criava um míssil proibido, imune a qualquer tipo de guerra eletrônica conhecida pelo homem. Um conceito que parecia saído de um laboratório secreto de superpotência, mas que nasceu aqui, no coração do polo aeroespacial brasileiro. Hoje, em 2026, o cenário mudou. A guerra na Ucrânia expôs a fragilidade dos mísseis bilionários das superpotências. E, do meio das cinzas de uma crise financeira que quase destruiu nossa maior empresa de defesa, a Avibras renasce como Avibras Aeroco. O FOG MPM não é mais um fantasma do passado. Ele é a profecia que se cumpriu. O mundo quer o que o Brasil inventou há 40 anos. Preparem-se, porque o gigante não apenas acordou, ele está armado com fibra óptica. Para entender o futuro, precisamos voltar a 1985. Imagine uma empresa privada, sem um centavo de encomenda garantida pelo governo, decidindo investir recursos próprios para criar algo que nem os seus hipotéticos dominavam com perfeição na época. A Avibras, sob a liderança visionária da época, iniciou o projeto do Fiber Optics Guided Multiple Purpose Missile, o FOG MPM. Era uma aposta de alto risco, feita em um país que ainda lutava para consolidar sua indústria de defesa, mas que já demonstrava a ambição de jogar no mesmo tabuleiro das grandes potências. O que tornava este míssil radical? Naquela época, o padrão eram mísseis guiados por radar ou calor. Mas a Avibras seguiu o caminho da guia física. Um cabo de fibra óptica mais fino que um fio de cabelo humano, mas incrivelmente resistente, enrolado em um carretel na cauda do míssil. Essa escolha parecia simples, mas era revolucionária. Em vez de depender de sinais que podiam ser bloqueados, confundidos ou desviados, o míssil permanecia ligado ao operador por uma conexão direta, silenciosa e invisível para os sistemas tradicionais de interceptação eletrônica. Ao ser disparado, o míssil desenrola esse cabo por quilômetros. Isso cria um cordão umbilical de dados entre o operador e a ogiva. Nenhuma onda de rádio sai do míssil. Nenhum sinal de GPS é necessário. É o equivalente militar a usar uma conexão de internet via fibra óptica enquanto o inimigo tenta derrubar um Wi-Fi que nem existe naquela frequência. Em 1989, o Brasil apresentou isso ao mundo. Realizamos testes com sucesso absoluto em 1992. O míssil pesava 33 quilos, perfurava 1 metro de aço puro e custava uma fração dos sistemas americanos. Por que ele parou? A placa da tragédia nos mostra que o Brasil sofreu da miopia estratégica. Sem encomendas do próprio exército e com o fim da Guerra Fria, o projeto entrou em hibernação. O Brasil tinha o iPhone dos mísseis, quando o mundo ainda estava aprendendo a usar o telefone fixo. Mas não tivemos a coragem de produzir em série. Faltou visão de Estado, faltou continuidade industrial, faltou a percepção de que certas tecnologias não podem ser avaliadas apenas pelo custo imediato, mas pelo poder estratégico que entregam décadas depois. Avancemos o relógio para 2022, 2026.
A guerra na Ucrânia transformou-se no maior cemitério de tecnologias inteligentes do Ocidente. O motivo? A guerra eletrônica, a chamada EW. Os russos implantaram sistemas de interferência tão potentes que mísseis americanos de US$ 1 milhão, como o Excalibur, tornaram-se inúteis, errando alvos por centenas de metros. O campo de batalha moderno mostrou uma verdade brutal. Não basta ter precisão no papel. É preciso manter essa precisão quando o inimigo está tentando cegar, confundir e quebrar todos os seus sistemas ao mesmo tempo. É aqui que o nome da Avibras volta a ecoar globalmente. Em março de 2024, investigadores do Hudson Institute confirmaram o desastre. A precisão das armas guiadas por satélite despencou. O mundo percebeu que precisava de algo que não dependesse do espaço, mas do solo. Algo que não pudesse ser silenciado por um jammer, nem enganado por sinais falsos, nem paralisado quando o GPS desaparecesse do mapa. De repente, no final de 2024, drones ucranianos e russos começaram a aparecer com carretéis de fibra óptica. Exatamente o conceito que a Avibras testou em 1989. O portal especializado turco Turdef, ao analisar os novos projetos da gigante Roketsan para 2026, não citou americanos ou russos como referência. Eles citaram o FOG MPM brasileiro. A Turquia, uma das maiores potências de drones do mundo, está usando o DNA tecnológico brasileiro como régua para medir seu sucesso. O mundo percebeu que o Brasil tinha a resposta para a maior vulnerabilidade da guerra moderna há 4 décadas. Aquilo que parecia antigo virou tendência. Aquilo que parecia caro virou necessidade. Aquilo que parecia exagerado virou sobrevivência operacional. Mas como o Brasil vai aproveitar isso se a Avibras estava quebrada? Aqui entra a virada de mestre de 2025 e 2026. A empresa passou por um calvário. Dívidas de R$ 1,5 bilhão, 900 funcionários sem salário, ameaça de compra por australianos e chineses. Parecia o fim da soberania nacional no setor. Uma empresa que havia projetado sistemas respeitados no mundo inteiro estava à beira de desaparecer, levando junto décadas de conhecimento acumulado, engenheiros experientes, linhas de produção e memória tecnológica. Porém, em agosto de 2025, o jogo virou. O Fundo Brasil Crédito e investidores como Joesley Batista injetaram R$ 300 milhões. A empresa foi limpa. Nasceu a Avibras Aeroco. No dia 30 de abril de 2026, a nova gestão assumiu com o engenheiro Samir Hassuani, um homem que respira Avibras há 40 anos. Não era apenas uma troca de placa na fachada. Era uma tentativa de preservar um patrimônio estratégico que poucos países no mundo possuem. A capacidade de conceber, testar e produzir tecnologia militar complexa dentro do próprio território. A Avibras Aeroco não herdou apenas as dívidas pagas, ela herdou as patentes. O arsenal adormecido está sendo reativado. O MTC-300, o Matador, um míssil de cruzeiro com alcance que pode chegar a 1000 km. O Astros 2020, a plataforma de lançamento mais respeitada do mundo. E o FOG MPM, agora visto não como um projeto antigo, mas como a joia da coroa para exportação imediata. A grande descoberta desta jornada é que o Brasil possui algo que o dinheiro não compra da noite para o dia: doutrina e experiência acumulada. O FOG MPM é chamado de proibido ou impossível de parar, porque ele ignora as defesas modernas. Ele não disputa o mesmo espaço eletrônico dos sistemas comuns. Ele não pede licença ao satélite, não grita no espectro de rádio e não entrega sua posição por emissão constante. Ele simplesmente segue conectado, como uma extensão da visão do operador.
Imagine um míssil que pode voar a 200 metros de altitude, contornando montanhas, enquanto o operador, sentado a 60 quilômetros de distância, vê uma imagem em 4K do alvo. Se o inimigo ligar um interferidor de rádio potente o suficiente para fritar um passarinho, o FOG-MPM nem sente. Ele continua transmitindo dados pelo fio de vidro. É nessa diferença que mora o valor estratégico. Quando os outros sistemas começam a falhar, o conceito brasileiro continua funcionando. Com o renascimento da Avibras Aeroco, o Brasil volta a ser um player que não pede licença. Países como Indonésia, Malásia e Arábia Saudita, que já operam o sistema Astros, estão na fila. Eles não querem apenas foguetes. Eles querem a precisão cirúrgica e a imunidade eletrônica do FOG-MPM. O Brasil está sentado em uma mina de ouro tecnológica que une a robustez mecânica dos anos 80 com a necessidade digital de 2026. Patriotas, a história da Avibras e do FOG-MPM é a prova de que o talento brasileiro é atemporal. Quase deixamos essa joia escapar para mãos estrangeiras, mas a resiliência nacional falou mais alto. O míssil que voltou dos mortos é o símbolo de um Brasil que se recusa a ser apenas um exportador de commodities. Somos exportadores de inteligência militar de elite. O jogo virou. A tecnologia que foi ignorada por ser cedo demais, agora é a única que funciona no campo de batalha mais difícil do planeta. A Avibras Aeroco é a fênix da nossa base industrial de defesa. E agora eu quero saber de você. Você acredita que o governo brasileiro e as Forças Armadas vão dar o apoio necessário para que o FOG-MPM seja produzido em massa e proteja nossas fronteiras? Ou vamos ver a Turquia e outros países saírem na frente com a nossa própria ideia? O Brasil está pronto para ser uma potência bélica inquestionável? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é fundamental para fortalecermos o debate sobre a nossa soberania. Se você se orgulha da engenharia nacional e quer ver o Brasil no topo, esmague o botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho. Não perca as próximas revelações sobre o poder militar brasileiro. O Brasil não apenas voltou. O Brasil está mirando o alvo. E desta vez, ninguém vai conseguir interferir no sinal.